Avengers Infinity War é tipo infinitas coisas para falar e tão pouco tempo para editar. Filmão da porra é a melhor forma de descrever esse filme. O filme conta como o Thanos vai atrás das joias do infinito e o que os heróis vão fazer para deter ele. Eu acho que o filme como um todo é sensacional. Ele entregou mais ou menos 90% do que ele podia atingir. E eu digo isso com toda a consciência de que Infinity War é um filme com um casting enorme. São quase 70 personagens, então não tem como trabalhar todos eles de forma decente. Então querer que todos esses personagens tenham um diálogo sensacional é pedir um pouco demais. Muitos deles aparecem só para fazer número ou como fanservice. E mesmo os personagens escolhidos para aparecer mais vão ter apenas algumas linhas de diálogo que são realmente legais. Em alguns momentos isso vai parecer meio estranho, como por exemplo quando você está acompanhando o Homem de Ferro, aí você dá Alt Tab para ver os Guardiões, aí você dá Alt Tab para ver o Doutor Estranho e assim por diante. Não estou dizendo que os russos trabalharam mal o filme. Eu estou dizendo que eles fizeram um filmaço com todas essas limitações que eles tinham que superar. E esse pra mim é um dos pontos mais fortes do filme. Avengers Infinity War consegue superar a hype, apesar de todos os problemas que tem e todo o conteúdo que você tem que colocar dentro de um filme de menos de 3 horas. Eles conseguem mostrar um vilão fantástico, apresentam algumas das melhores cenas de ação que eu já vi no cinema e tem uma carga emocional muito forte que não tem nenhum direito de estar num filme sobre um alienígena roxo procurando joias bizarras no espaço para destruir metade do universo. É claro, se você não viu os filmes anteriores, você vai ter dificuldades. Querendo ou não, esse aqui é o ponto alto de 18 filmes da Marvel. Lembrando também que a gente fez um vídeo explicando quais quadrinhos inspiraram o filme. E eu posso dizer que a gente acertou bastante coisa. Agora vamos falar de spoilers. Se você ainda não viu o filme, eu recomendo que você pare esse vídeo, vá ver o filme e então volte para assistir o vídeo novamente. Infinity War faz muitas coisas de forma muito interessante. Ao invés de contar a história a partir do ponto de vista de apenas um grupo de personagens, ele decidiu dividir a narrativa em diversos núcleos separados que mais tarde vão se juntar ou não por causa da quest de Thanos. Em alguns momentos isso funcionou muito bem, em outros nem tanto. Toda a história com o Homem de Ferro, o Homem-Aranha e o Doutor Estranho ficou muito legal. O Homem de Ferro mesmo foi pra mim um dos 5 personagens mais bem trabalhados, sendo que os outros 4 são a Feiticeira Escarlate, o Thor, a Gamorra e o próprio Thanos. Mas olha que coisa legal que eles fizeram com o Homem de Ferro. O personagem inicia contando pra Pepper que ele teve um sonho e nesse sonho ele tinha um filho. Mas ao longo do filme fica claro que ele achou esse filho na figura do Peter Parker. Ele tem um carinho muito especial pelo garoto, tenta defender ele de todas as formas e fica absurdamente orgulhoso quando ele consegue vencer o Ebony Maw com aquela referência a aliens. Aquela parte onde ele diz, mas o garoto viu mais filmes de alienígena, foi fantástica. Mas no final, quando Thanos vence e as pessoas começam a desaparecer, é muito foda, porque o arco do papai Tony Stark fecha muito bem. Aquele momento onde o Peter Parker começa a desaparecer e de uma forma até bem simples e infantil, ele começa a falar, Tony, eu não quero ir embora. Cara, é muito triste e é de apertar o coração. É como se o filho que o Tony queria e que ele encontrou em Peter Parker tivesse sendo perdido entre os dedos do Tony porque ele não conseguiu vencer o inimigo, porque ele falhou. E esse tema de perda é bastante recorrente nesse filme. A gente vai ver em vários outros arcos de personagens que isso acontece novamente. De uma forma ou de outra, durante esse filme, todos os personagens principais vão perder alguma coisa que é muito importante para eles. E é por isso que a gente acredita que perda é o tema principal desse filme. Mas né, convenhamos, todo mundo jurava que o Tony Stark ia morrer. Teve até aquela partezinha onde ele quase morreu com uma punhalada no peito e a gente pensou, pronto, daqui ele não passa. E mesmo assim ele ficou pro final. Quando isso aconteceu, o cinema todo ficou num silêncio. A Marvel conseguiu fazer a gente acreditar que realmente eles iam ter o peito de matar o Tony Stark. Well played, Marvel, well played. Um outro núcleo que foi um pouco mais simples foi a história do Visão com a Feiticeira Escarlate. No começo eu achei que o romance deles era muito bonitinho, meio brega, mas fica foda mesmo quando a gente descobre que a Wanda vai ter que matar o Visão.
E eles tentam de tudo para salvar o Visão, porque é claro, ninguém quer que ele morra. E também porque a Wanda acha que não vai conseguir fazer isso. Mas no fim, tudo falha e pro desespero da Feiticeira Escarlate, ela tem que matar o próprio amado. E a cena onde ela tem que destruir a joia é feita toda com slow motion, bastante efeito especial, luzes, é bem dramática. E isso é um grande contraponto à cena seguinte, onde o Thanos vai lá, ressuscita o Visão, esmaga a cabeça dele e tira a joia. Cara, é muito brutal. Isso sem contar que você vê e experiencia a morte do Visão 2 vezes. Mas velho, na boa velho, e tem gente que acha que os filmes da DC é que são meio dark. Falando em Thanos, ele ficou muito foda. Como vilão, ele entrega 100%. Toda cena que ele aparece, ele domina facilmente, porque ele é assustador. Ao mesmo tempo, como personagem, ele entrega uma carga emocional muito forte. Você consegue entender a loucura dele e você até consegue acreditar que ele tem algum sentimento pela Gamorra, mesmo que seja uma relação muito abusiva. Não que dá pra concordar com o que ele faz, mas é claro que dá pra entender a lógica do porquê ele faz. Ele não é maligno, ele não tá ali pra ver o circo pegar fogo. Ele tá ali porque ele acredita que tem uma missão. É por isso tudo que foi muito importante para Marvel usar o Josh Brolin como ator pro Thanos. Mesmo com todo aquele CGI, ele consegue fazer algumas das melhores interpretações que eu vi no cinema atualmente. E a Gamorra tá muito foda nesse filme, a Zoe Saldanha fez um trabalho excelente com ela. Você consegue acreditar muito na raiva que ela tem por Thanos e no amor que ela tem pela irmã Nebula. Nossa, e aquela parte que ela avança contra o Thanos e dá uma facada na jugular dele, aquilo foi muito legal. Aquilo foi bem Gamorra dos quadrinhos. Eu só fiquei um pouco cabreiro com a forma como ela morreu, mas isso é porque eu não curti muito a forma que o filme apresentou a Joia da Alma, porque a cena, toda a conversa que ela tem com o Thanos naquela parte é muito incrível. E isso, é claro, levou a uma das cenas mais polêmicas desse filme, que é a cena onde o nosso querido Star-Lord resolve cagar pro plano que eles tinham bolado e atacar o Thanos, mesmo considerando que eles estavam quase tirando a manopla do Titã. Antes de falar o que eu penso sobre o assunto, deixa eu dizer que o Homem-Aranha nessa cena tá incrível. E o Doutor Estranho foi muito criativo com o uso de seus portais, ficou bem legal. Todo aquele esquema de que o Thanos usa os poderes da manopla quando ele fecha o punho é muito interessante, apesar de ser bem diferente do que acontece nos quadrinhos. Mas ao menos serviu para gerar toda aquela dinâmica de que os heróis tinham que tentar impedir ele de fechar o punho, o que foi bem divertido e gerou algumas cenas fantásticas. Mas sim, deu muita raiva do Star-Lord. Fala sério, atacar ele naquele momento foi muito idiota. Só que eu não culpo o personagem, eu culpo o roteiro. Eu achei que nesse ponto eles foram um pouquinho preguiçosos. Eu entendo que eles queriam fazer uma coisa bonitinha, onde o Star-Lord sente a morte da amada dele e vai pra cima e foda-se tudo. Só que esse é o Star-Lord que teve uma cena fantástica há não muito tempo atrás, onde ele escolhe matar a Gamorra porque ela pediu. Aquela cena toda foi muito dramática e muito forte. Parece que foi feita até por outro diretor. Eu não sei se ali o James Gunn não teve uma mão no assunto. E é mais triste ainda quando você pensa que no MCU ele é um grande estrategista, mas que nos quadrinhos ele é o maior de todos. E nos quadrinhos ele é o cara que toma as decisões difíceis. Isso é muito legal pro personagem e é uma pena que eles não trouxeram isso pra cá. E vamos combinar, né? A porra do plano de tirar a luva era do Star-Lord. Ele mesmo estragou o próprio plano, não faz sentido. Aliás, esse plano de tirar a luva é muito legal porque é uma grande referência aos quadrinhos. Em Infinity Gauntlet, a gente tem uma cena onde eles vão lá e quase tiram a manopla do Thanos de uma forma um pouco menos épica, mas também bem parecida. Falando em momentos de quase vitória, isso nos leva ao Thor ter quase matado o Thanos com aquele machado absurdo que ele tinha. A história do Thor nesse filme ficou muito foda, principalmente nos minutos iniciais. Como todo mundo esperava, o Loki morreu, e cara, a morte do Loki é muito foda. Mas eu fiquei um pouquinho decepcionado na forma como ele morreu, porque ele é o deus da trapaça, então eu esperava que ele morresse de uma forma espetacular. Eu esperava que pelo menos ele tivesse algum plano, que a morte dele servisse a alguma função. Por exemplo, ele podia morrer para que o Thor pudesse escapar, ou que o Thor se fingisse de morto, ou algo nesse sentido. Mas infelizmente não é isso que acontece, ele simplesmente cria coragem, anda contra o Thanos e resolve tentar dar uma facada no pescoço dele. Novamente, eu acho que o roteiro tenta simplificar demais algumas partes, talvez com medo de perder o público. Eu esperava nessa parte um pouquinho mais.
As cenas seguintes com o Thor são muito mais divertidas e são bem mais focadas em ação. É como se depois de perder tanto no último filme, no começo desse filme, ele estivesse só em busca de vingança. Claro que ainda teve aquele momento bem interessante com o Rocket, onde ele tem a conversa com ele chora de um olho só, então ainda teve uma parte legal, mas de forma geral, a parte dramática do Thor acaba no começo do filme. Agora, falando do Machado Novo, é fodástico. E quando ele vai pra Wakanda e começa a atacar o exército e dá aquela porrada no chão e tudo explode ao redor dele, cara, é muito legal. Aliás, eles dão o nome do machado de Stormbreaker. E Stormbreaker é o machado que lá na frente nos quadrinhos o Beta Ray Bill acaba pegando pra si. Será que isso é só fanservice? Ou temos aí uma possibilidade futura do Beta Ray Bill aparecer no MCU? Já sabemos que ele apareceu em Thor Ragnarok, ou pelo menos alguém da raça dele, como uma estátua no pé do edifício do Grão-Master. E no final temos aquela cena fantástica do Thor enfiando o machado no peito de Thanos. E o Thanos até fala que ele devia ter mirado na cabeça. Quer dizer, se ele tivesse acertado a cabeça, talvez ele teria matado o Thanos. O que quer dizer que no MCU, o Thor com um machado novo é páreo para o Thanos com a manopla completa. Isso é muito roubado. Puta merda, Thor, você realmente é um homão da porra. Rodrigo Hilbert que se cuide. Muitos personagens aparecem nesse filme só pra fazer fanservice ou só pra fazer número. Eles ficam assim meio que no fundo de pano da história. O que é bastante normal numa história baseada em crossovers. Nos quadrinhos, pelo menos, é assim o tempo todo. Fazendo a ponte entre vários núcleos, nós temos a história do Bruce Banner como Hulk. O Hulk aparece lá no início do filme, numa das melhores cenas de porradaria com o Thanos, onde o Thanos acaba se revelando meio que um boxeador, com direito à esquiva e tudo. Mas ele é derrotado e enviado para a Terra. E a partir daí tem uma parada que o Hulk não quer se transformar na Terra. E eles não explicam isso muito bem o porquê. Eu achei que isso foi uma falha de roteiro. Eu acho que se eles não quisessem resolver a situação no primeiro filme, tudo bem. Mas eles precisavam deixar mais claro o que está acontecendo. Principalmente num filme onde todo o resto é simplificado para que o público entenda de forma mais fácil possível. E poxa, eu queria ver o Bruce falando com a Natasha. Eu acho que eu devo ser uma das poucas pessoas que gostou da ideia do casalzinho Natasha e Bruce. Mas a gente só tem aqui um ou dois segundos dessa relação onde ele só... Natasha, Bruce. E é isso. Tipo, pô, eu esperava um pouco mais. Falando em Natasha, a Viúva Negra pode ser colocada dentro do mesmo núcleo narrativo que o Bucky, o Capitão América, o Falcão e o War Machine. Esse é o núcleo dos excluídos. Não porque eles não apareceram, até porque nesse caso seria o Hawkeye. Mas é porque não tem nenhum desenvolvimento para esses personagens. As cenas de ação deles são fantásticas e alguns deles têm algumas falas bem legais, como por exemplo quando o Capitão América fala que a gente não negocia vidas. Tipo, pô, bacana, legal. Só que desenvolvimento do personagem mesmo não teve. E é uma pena, porque, por exemplo, quando a Black Widow apareceu, o cinema veio abaixo, todo mundo bateu palmas, foi muito legal. E também fizeram a mesma coisa quando o Capitão América apareceu. Eu entendo que o cast é muito grande, eu entendo que não dá pra trabalhar todo mundo. Eu também ouvi dizer que os personagens que não tiveram muito tempo no primeiro filme vão ter muito mais tempo no segundo filme. Vamos ver, eu realmente espero que isso aconteça, mas considerando que, por exemplo, o Bucky já desapareceu, eu não sei bem o que eles pretendem fazer. Aliás, em termos de fanservice, Bucky e Rocky foi a melhor parte. Tanto pela piada, quanto pela aquela parte onde eles giram atirando por todos os lados. Ficou muito legal. Mas falando ainda em Viúva Negra, eu acho que aqui eles cometeram um dos maiores clichês possíveis para personagens femininas e isso me incomodou muito. Tem sempre um clichê, principalmente em filmes dos anos 90, onde você tem uma vilã e você precisa que ela enfrente as heroínas. Porque é algo do tipo, homem não pode bater em mulher, então os heróis não podem bater na vilã, entendeu? E aí você tem aqui a Próxima Midnight e eles juntam 3 heroínas para bater nela. Pô, gente, a gente tá em 2018, num filme da Marvel. Eu acho que esse tipo de clichê podia ser deixado de lado. Diz aí embaixo o que você acha. Da mesma forma, a Gamorra foi uma personagem feminina que serviu de escada para que o Thanos, um personagem masculino, pudesse crescer dentro da história. Nesse caso, eu não me incomodo tanto porque eu acho que ela era a única que podia fazer este papel. Mas mesmo assim, fica aí a crítica.
Outro personagem que ficou um pouco de lado para a tristeza dos fãs foi o Black Panther. No caso dele, não é tão ruim porque ele teve um filmão há alguns poucos meses atrás e também porque grande parte do filme se passou em Wakanda, mas também não teve nenhum desenvolvimento de personagem para ele. E honestamente, eu tô tentando lembrar aqui uma grande cena de ação com ele, mas fora aquela uma que ele corre na frente de todo mundo junto com o Capitão América, eu não consigo pensar em nenhuma. Eu acho que ele teve as cenas de ação mais fraquinhas dos heróis. Um dos últimos núcleos que eu tenho que falar é, claro, o núcleo da Black Order. Eles ficaram visualmente muito legais. E os poderes deles também ficaram muito bem resolvidos. Apesar de que, por exemplo, o Ebony Maw, nos quadrinhos tem poderes relacionados à mentira, a fazer as pessoas acreditarem no que ele fala, ou então controlar as pessoas com suas palavras. E aqui ele virou muito mais um mago que faz as coisas se mexerem a seu bel prazer. Mesmo assim, visualmente, isso ficou muito legal e muito bem resolvido. Outro personagem que visualmente ficou fantástico é o Corvus Glaive. Infelizmente, nos quadrinhos, o Corvus Glaive é o líder da Black Order. E aqui, quem foi o líder foi o Ebony Maw. Isso deixou o Corvus Glaive bem mais de lado e ele também não teve nenhum desenvolvimento de personagem. A gente, por exemplo, tem talvez apenas um pequeno nod ao fato de que ele e a Proxima Midnight são marido e mulher. Aliás, a Proxima Midnight teve bastante tempo de filme, mas não teve muito desenvolvimento de personagem também. E o Cuo Obsidian, que nos quadrinhos era o Black Dwarf, parecia mais um Hulk sem cérebro que ficava lá batendo em todo mundo, que ficou muito legal, ficou tipo bem resolvido, que gerou algumas cenas bem legais, mas também a gente não sabe muito sobre ele. Ou seja, todos eles ficaram muito assustadores, mas não necessariamente bem desenvolvidos. Mas deixa eu falar só mais um pouquinho do Ebony Maw, porque pra mim ele foi o mais forte de todos eles. Eu lembro que no meio do filme eu tava até contando pra Aline que eu fiquei de cara que em poucos minutos ele já era um vilão melhor que muitos vilões que apareceram no MCU. Foi uma pena que mataram ele de forma tão rápida. Eu achei que ele morrer para uma referência de Alien foi divertido, mas é muito estranho que um cara tão foda quanto ele não tenha, sei lá, alguma magia que permita ele sobreviver no espaço. Eu já falei bastante sobre o quanto a ação foi muito forte nesse filme, mas deixa eu falar também que foi um dos filmes com ação mais parecida com os comics. E uma das coisas mais legais na ação foi a forma como eles usaram as joias do infinito. Ao invés de só falar que elas atiram raios de uma cor, raio de outra cor, eles realmente tentaram passar para o espectador o que cada joia fazia. Por exemplo, a joia da realidade, que mudou a realidade em vários momentos, ou que fez com que um tiro de blaster se transformasse em bolhas e assim por diante. Isso foi tudo muito legal. Também foi muito bom quando o Thanos usa a joia do tempo para trazer de volta à vida o Visão. Só que de qualquer forma, as joias pareceram um pouquinho nerfadas. Se você vê como elas são usadas pelo Thanos nos quadrinhos, é muito mais assustador. Só que claro, é filme, é normal eles nerfarem. Mas é legal também falar como o uso das joias foi tão criativo que gerou algumas referências aos quadrinhos. Por exemplo, aquela forma como o Thanos tortura a Nebula é bem parecida com o que ele faz usando as joias dos quadrinhos. E também aquela parte onde a Amantes vira uma espécie de serpentina enrolada. E também tem nos quadrinhos um herói que acaba sendo transformado em cubos, da mesma forma como o Drax foi transformado em cubos enquanto enfrentava o Thanos. Eu só não sei se no final dos filmes as joias foram gastas ou se foi a manopla que foi gasta, porque parece que a manopla quebra no final. Então a gente não sabe ainda se isso significa que não vai ter Manopla do Infinito no próximo filme, ou se eles ainda vão ter que dar um jeito de consertar aquilo lá. Vale lembrar que tinha aquela forja onde eles produziram a manopla e que tinha lá um outro molde da manopla. Talvez eles vão acabar reconstruindo a manopla para usar as joias novamente. Mas então sim, vamos falar do final. Putz grila, que final foda! O final, com as pessoas desaparecendo, ficou muito foda e também ficou uma referência muito forte aos quadrinhos de Infinity Gauntlet, onde isso também acontece. E eu achei engraçado que no final parece que o Thanos volta para Titan e quem sabe pode virar um fazendeiro, que também seria muito legal condizente com os quadrinhos. Só que só o fato do vilão ter vencido já é muito legal. Já é algo que você não vê em filmes de herói. E safadinhos, enquanto todo mundo teorizava quem ia morrer, se ia ser o Capitão América, se ia ser o Iron Man, justamente porque os contratos deles estão terminando. E aí os roteiristas vão lá e nos dão essa rasteira, deixando todos os Vingadores originais vivos e matando os novos. O que faz bastante sentido, porque o quarto filme é para fechar mesmo essa grande era dos heróis que a gente viu até então, e depois disso vai ser uma coisa completamente nova. E falando no futuro, Avengers Infinity War coloca as séries de televisão num momento um pouco estranho.
Será que esse é o momento onde a Marvel vai aproveitar para realmente separar os dois universos? Ou será que as séries vão fazer alguma referência ao fato de que todas as pessoas desapareceram? Seria muito estranho se, por exemplo, em Agents of S.H.I.E.L.D., na próxima semana ou na semana seguinte, pelo menos, metade do casting simplesmente desaparecesse. Além de que seria um grande spoiler. O que você acha? Deixa aí nos comentários quais são as suas teorias sobre o assunto. E essas foram as minhas impressões sobre Avengers Infinity War. Desculpa aí o vídeo super longo, mas não tem como falar de tudo isso sem se prolongar um pouco. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aí e também não esquece de se inscrever. Se você quer me ouvir falar mais ainda sobre o tema, deixa nos comentários. Lembrando que você pode também conversar sobre esse filme e falar sobre suas teorias no grupo do Facebook do Heroicamente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que já viram esse filme. Um forte abraço e até a próxima!